Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022 do IRB Brasil RE. Na teleconferência de hoje estão presentes os senhores Rafael de Carvalho, presidente e diretor de Relações com Investidores da companhia, o senhor Wilson Toneto, vice-presidente técnico e de operações, o senhor Carlos Guerra Barreiros, vice-presidente de riscos, conformidade e jurídico, o senhor Daniel Veiga, vice-presidente de danos, responsabilidades e riscos especiais, e o senhor Ronald Afat, diretor de vida. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda durante essa teleconferência, por favor, tecle *0. A apresentação foi preparada pelo IRB Brasil RE e não deve ser considerada como fonte de dados para investimentos. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas à companhia, que refletem as visões atuais e/ou expectativas da companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimadas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como palavras como acreditamos, antecipamos, esperamos, estimamos, projetamos, entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos aos investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros, incluindo investidores, por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. O senhor Rafael de Carvalho, presidente do IRB Brasil RE, iniciará agora a apresentação. Bom dia e mais uma vez bem-vindos à nossa conferência sobre os resultados do primeiro TRI. Eu gostaria de pedir permissão a quem nos escuta para a gente começar de maneira um pouco diferente, mandando um abraço para o nosso CFO e diretor de RI, o Willy Jordan. Ele passou na semana passada por uma cirurgia inesperada e bastante delicada, mas graças a Deus deu tudo certo e ele está em recuperação. Willy, se estiver nos escutando, a gente está te esperando aqui de volta. Bom, começando a apresentação de fato, eu gostaria de dar uma visão geral do trimestre, que pode ser encontrada na página 2. Apresentamos um resultado de 80 milhões e meio no trimestre, uma melhoria expressiva de quase 60% em relação ao igual período do ano passado, e ainda mais expressiva se compararmos ao último trimestre de 2021. Importante destacar que essa melhoria ocorre num período especialmente desafiador, por conta dos efeitos climáticos que impactaram nossa operação de rural e ao Covid-19, que afetou principalmente nossa operação de vida.
Daremos mais detalhes desses impactos durante a apresentação. Esses efeitos negativos atípicos foram parcialmente compensados por evento não recorrente positivo de 150 milhões relativo a ações judiciais. Os prêmios cresceram 3,9%, quando comparados a igual período de 2021. Gostaria de destacar o crescimento no Brasil, que foi na casa de 19%, consistente com nossa estratégia de focar onde temos maiores vantagens competitivas e ter, no mínimo, 2/3 de nossa operação no mercado local. Na realidade, o gráfico do lado direito da página mostra a disciplina na execução dessa estratégia, com o Brasil já representando 62% dos prêmios, um incremento de 8 pontos percentuais se comparado ao ano passado. Outro ponto positivo que a gente pode destacar nesse trimestre é o índice de renovação de nossos contratos, que ficou em 86%, demonstrando a contínua confiança de nossos clientes, o que tem sido fundamental para a recuperação do IRB. O índice combinado ampliado, relembrando que índice combinado ampliado inclui resultado financeiro, ficou em 97%, com sinistralidade e despesas de comercialização em linha com o observado no primeiro tri do ano passado. Quando normalizamos o efeito dos efeitos atípicos, aquilo que eu tinha citado sobre clima e Covid, que agravaram nossa sinistralidade em 13 pontos percentuais, chegamos a um índice combinado ampliado de 83%, significativamente melhor que aqueles observados no ano passado. A gente vai dar mais detalhe, tanto dessa normalização como da sinistralidade, durante a apresentação. Esse trimestre registrou também um sólido resultado financeiro de quase 260 milhões, apresentando evolução em relação ao mesmo período do ano passado, mesmo quando descontados o já citado efeito não recorrente de 150 milhões. Importante também destacar que a companhia manteve-se durante esse TRI aderente a todos os índices regulatórios exigidos. Indo para a página 3, eu gostaria de dar um pouco mais de destaque à importância do alto nível de renovações observados nesse trimestre. Primeiro, porque esse é o período do ano mais relevante em volume de renovações por IRB. Depois, porque essas renovações foram realizadas no momento de revisão de condições e preço, o que sempre torna o processo mais desafiador. No gráfico, na parte inferior da página, mostramos a consistência na execução de outro pilar de nossa estratégia, a diluição de risco. Trimestre após trimestre, melhoramos essa diluição, tanto no Brasil como no exterior. Somado ao alto índice de renovações e à diluição de risco, gostaria de destacar a conquista nesse trimestre de quase 90 novos negócios, consistentes com o nosso objetivo de crescer com rentabilidade. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a confiança depositada por nossos clientes e corretores. Indo para a página 4, onde a gente cobre evolução de prêmios, a gente vê que no primeiro trimestre de 2022, o volume total de prêmios emitidos pelo IRB apresentou um crescimento de cerca de 4%, alcançando pouco mais de 2 bilhões, em comparação a 1,93 bilhões no mesmo período do ano anterior. O prêmio emitido no Brasil ficou em 1,240 bilhão, aproximadamente 19% maior que o mesmo período de 2021, graças principalmente ao crescimento nas linhas de patrimonial, vida e rural. Já o prêmio emitido no exterior foi de 765 milhões, o que representou uma queda de 14% em relação a 2021. Essa redução teve como principal razão um maior rigor na subscrição dos riscos no exterior. Relembrando que a nossa operação no exterior, a gente tem focado cada vez mais e mais na América Latina e a importância da operação no exterior também para a diluição de risco. Vou deixar isso aqui registrado. No lado direito superior da página, a gente vê informações sobre retrocessão e a gente vê aí que a despesa com retrocessão no primeiro TRI foi de 607 milhões, tendo o índice de retrocessão ficado em 30%. É importante lembrar que nesse trimestre nós fizemos um LPT em fevereiro, Loss Portfolio Transfer, E na hora que a gente desconta o efeito desse LPT,
Os prêmios retrocedidos ficam em 388 milhões e o índice de retrocessão em 19%, indicando uma retenção de prêmios maior que observada em igual período do ano passado. E, finalmente, no lado inferior da página, a gente olha os prêmios ganhos, que ficaram 1.151 nesse trimestre, mas, de novo, ao se descontar o efeito de LPT, a gente tem prêmios ganhos de 1.370 e concentrados principalmente no país, na operação local. Indo para o próximo slide, eu vou pedir ao Toneto que nos ajude a cobrir custos de aquisição e despesas administrativas. Obrigado, Rafael. Bom dia a todas, a todos. Lembra que nós estamos no slide 5, né? E nele nós observamos no gráfico à esquerda a evolução dos custos de comercialização e do índice de comissionamento, né, calculado sobre o prêmio ganho. A gente nota que, nominalmente, o montante registrado em março de 2022 é de 293 milhões e é o menor observado nos últimos 5 trimestres. O índice de comissionamento, né, que olhamos nos pontos acima, né, dos 2 últimos trimestres, a princípio se demonstra elevado, né, 35,7% e 25,4% respectivamente. Porém, conforme o Rafael disse, em função dos efeitos, ou excluindo os efeitos do LPT, esses índices reduzem-se substancialmente para 22% e 21% no quarto TRI de 21 e no primeiro TRI de 22, né, demonstrando, portanto, um arrefecimento de 1,1 pontos percentuais menor do que o trimestre anterior. Essa redução ajuda, obviamente, na melhora do nosso resultado operacional. Já no gráfico à direita, falando agora sobre despesas administrativas, né, os índices estão calculados sobre o prêmio ganho, com e sem LPT, da mesma forma que as despesas de comercialização. Então, também nesse caso, a melhor leitura e realidade é obtida excluindo o LPT. Nesse caso, as despesas administrativas, que são efetivamente passivas de gestão por parte da diretoria, estão refletidas na linha verde e nos pontos amarelos. E estão na casa de 5% do prêmio ganho nesse trimestre. Patamar estável, né, quando a gente compara com os últimos períodos, e 29 milhões inferior ao primeiro TRI de 21. Eu só recordo que naquele ano registramos algumas despesas não recorrentes, não repetidas, obviamente, nesse trimestre. Já as despesas totais, que também consideram os tributos sobre o faturamento, apresentadas na linha azul e nos pontos vermelhos sem LPT, representam aproximadamente 10 pontos, ou 10% do prêmio ganho, índice ligeiramente superior ao último trimestre. Quando a gente compara com 21, essa comparação fica, de certa forma, prejudicada, posto que naquele trimestre, por razões excepcionais, tivemos uma base negativa de tributos, nos gerando valores a pagar. Então, a comparação realmente fica prejudicada. Tá? Eu agora peço que a gente mude para o slide 6 e nós vamos entrar agora na evolução trimestral do principal custo da companhia, que são nossos sinistros. Vejam que o montante nominal de sinistros registrados neste trimestre alcançou 933 milhões de reais, que é também o menor dos últimos 5 períodos anteriores. Já o índice de sinistralidade de 81% confirma, num primeiro momento, a redução sazonal observada no primeiro TRI. Não obstante, se compararmos com 2021, com o primeiro TRI de 2021, a primeira barra, né, o primeiro índice ali, podemos observar uma aparente elevação de 9 pontos percentuais, ou seja, de 72 para 81. Eu falo de aparente elevação, pois, como nós vamos ver nos slides seguintes, o índice também sofreu o efeito da operação de LPT, né, além dos eventos atípicos, os quais foram citados pelo Rafael e serão detalhados na sequência. Então, antes de mudar de slide, quero destacar que, conforme previsto na última apresentação de resultado pelo nosso CFO,
nesse trimestre, os nossos sinistros vieram principalmente dos anos de subscrição, ou entre aspas aqui, safras, né, de 2020 e 2021, confirmando a redução do impacto das safras anteriores a 2020, o que normalmente a gente chama de caudas, né? Então, essa é uma informação importante que confirma aí as nossas previsões anteriores. Não temos grandes efeitos de sinistros oriundos de contratos anteriores a 2020. Convido agora todos a ir para o próximo slide, por favor, onde aqui eu começo pedindo uma licença, né, para explicar inicialmente, aí, de forma conceitual, a dinâmica do registro do seguro rural no IRB. Por que isso? Porque o seguro rural, obviamente, né, gerou um impacto importante na companhia, e antes de entrar nesse impacto, acho que é importante entender esse funcionamento, né? Então, quando a gente olha esse quadro, nós olhamos aqui 2 anos fiscais, né? O ano de 2021 à esquerda e o ano de 2022 à direita. E o que ele indica, né? Ele indica que, durante o ano de 2021, subscrevemos contratos contemplando as vendas de safra de inverno e verão, né, que estão ali embaixo. Então, uma parte das vendas foram para safras de verão e a outra parte para safras de inverno. Porém, né, esses contratos, eles transcendem a vigência de 2021 e terminam, em boa parte, em 2022. Né? Da mesma forma, esses contratos receberam parte dos resultados e sinistros em 2021, predominantemente, né, da safra de inverno, e também em 2022, principalmente da safra de verão. Tá? Adicionalmente, quando a gente olha no ano de 2022, nós observamos que já se iniciou as renovações, né, contratos que foram firmados nesse ano de 2022. Esses contratos, por sua vez, irão trazer resultado no próprio ano de 2022 e também levarão parte dos seus resultados para 2023. Então, essa dinâmica é interessante. A conclusão é que, no exercício fiscal de 2022, né, nós receberemos efeitos dos contratos firmados em 2021 e também efeito dos contratos firmados em 2022. Por que esse destaque? Porque vale lembrar que essas renovações em 2022 já foram realizadas em condições ajustadas, né, em razão da sinistralidade que nós observamos nessas safras anteriores. Né? Podemos indicar que vários contratos foram cancelados, mas que, na grande maioria, tivemos revisão das taxas, das condições técnicas e da própria participação do IRB nesses contratos. Né? Tudo isso deve contribuir para a melhoria de resultados nesse ano fiscal de 2022. Então, a dinâmica que é importante ser observada, né? E a gente, e concluída essa parte mais conceitual, né, a gente começa então a falar sobre as condições climáticas, né, que observamos aí em 2021 e no início de 2022. É importante isso, né? Olha, as condições climáticas observadas aconteceram parte em 2021, portanto, nós pudemos provisionar parte desses eventos em 2021 e parte aconteceram no início de 2022. Portanto, foram refletidas nesse trimestre de 2022. Né? Essas condições, como sabemos, né, foram extremamente relevantes para todo o mercado. Né? Atingiram importantes regiões produtoras, tanto na safra de inverno e verão, na situação atípica, né, na intensidade em que elas se revelaram. A título de exemplo, né, algumas considerações importantes, né, que falam um pouco dessa severidade. Né? Olha, segundo as estatísticas públicas, desde que foi criado o programa de subvenção do seguro rural há 19 anos atrás, esse será o pior ano da série histórica. Já no estado do Paraná, tivemos a pior seca dos últimos 90 anos. Né? Pegando outro estado importante, Rio Grande do Sul, os eventos afetaram praticamente todo o estado, registrando a maior seca dos últimos 70 anos. Né? Durante esse período, nós tivemos 3 fortes ondas de calor e mais de 300 municípios no estado decretaram emergência por falta de água. Né? Lógico, óbvio, os resultados do IRB foram sensibilizados, como eu já disse, parte em 2021 e parte no primeiro trimestre deste ano.
No relatório de desempenho, né, que disponibilizamos aos senhores, né, podemos observar que a sinistralidade, né, para ter uma comparação, no primeiro trimestre de 2021 do seguro rural era de 73%. Já nesse trimestre, o ajuste foi relevante e atingiu um patamar de 112%. Tá? Quero destacar aqui que é exemplo das seguradoras, pessoal. O IRB possui proteções para suas catástrofes. Ou seja, as seguradoras têm as suas proteções nos resseguradores, e os resseguradores têm as suas proteções nos seus retrocessionários. Essas proteções normalmente são contratadas, né, no mercado internacional. Então, no caso do agro, especificamente, o IRB possui um contrato que nós chamamos de stop loss. Esse contrato limita perdas para a companhia a uma determinada sinistralidade. Tá? Então, esse é um ponto importante a ser destacado. Outra questão importante, quer dizer, é a nossa diversidade geográfica. Quer dizer, os nossos riscos estão distribuídos de uma forma bastante interessante em todo o território nacional e também fora dele. Né? Nós temos atividades no exterior. Né? E também esses riscos domésticos estão colocados em diferentes condições com as diferentes seguradoras. Né? Então, considerando todos esses aspectos, né, diversidade, as condições diferenciadas, contrato a contrato, as proteções, né, nós entendemos que extrapolar as perdas do mercado segurador diretamente para o IRB, em razão do seu share, como nós vimos alguns comentários no mercado, sem ter todos esses detalhes, podem conduzir a conclusões e projeções inadequadas. Então, acho que é importante destacar isso, né? Na sequência, o que a gente tem para comentar é que nesse trimestre, considerando todas essas características, né, dos contratos, como nós citamos, dispersão geográfica, todas as informações que nós possuímos até o momento, e considerando as nossas proteções de carteira, a companhia possui reservas robustas, tanto em provisão de sinistro a liquidar como em BNR, registrada para esses contratos do Underwriting Year 2021, que, em nosso melhor entendimento, são mais que suficientes para fazer frente aos prejuízos estimados na carteira. Lógico, né? Somente com o desenrolar das prestações de contas que devem acontecer no segundo semestre, poderemos, então, confirmar ou ajustar para mais ou para menos nossas previsões e também nossas provisões. Tá? Pelo que falamos e com as considerações que nós citamos acima, né, não descartamos eventuais volatilidades na carteira rural em razão dessas prestações de contas que acontecerão em grande parte no segundo tri. Tá? Mas também entendemos que tais eventuais volatilidades devem ser compensadas com resultados oriundos das renovações dos contratos que nós citamos. Então, é um pouco isso que nós gostaríamos de falar sobre o rural, e convido agora a todos a seguir para o slide 8, onde enfocaremos um outro ponto importante, que é o efeito da Covid no resultado da companhia. Né? Então, estamos no slide 8, e a pandemia, de fato, né, foi um grande ponto de destaque em quase todas as resseguradoras mundiais que divulgaram informações recentemente. Seus efeitos seguem na indústria de resseguro e no IRB não é diferente. E nesse slide apresentamos alguns dados importantes do efeito na companhia. Desde março de 2020 até março de 2022, durante o desenrolar da pandemia, registramos 232 milhões de impacto em nosso resultado, com a causa atribuída ao Covid-19. Esse impacto foi observado em várias carteiras, mas preponderantemente na carteira de vida, na carteira de pessoas, conforme o quadro indicativo do slide. Né? Tal qual nós falamos nos trimestres anteriores, né, desde 2021, o IRB passou a conceder a cobertura para pandemias a nossos clientes, né, com uma devida precificação, né, cobrança de prêmio respectivo na carteira de vida. Tá? Tais coberturas foram responsáveis pelo registro de quase 64 milhões nesse primeiro trimestre de 2021, principalmente motivados pela variante Omicron. Né? Mas, obviamente, é importante destacar, né, que essas coberturas trarão receitas adicionais ao IRB, não só nesse ano, mas também nos próximos anos. Tá?
salvo novas situações adversas, a cobertura vacinal e a informação das reduções significativas no volume de falecimentos pela Covid, deve arrefecer os sinistros nos próximos trimestres, é o que a gente projeta, né? Então, um pouco isso sobre o Covid, e agora convido a todos a irem para o slide número 9. Aqui, nesse slide, de forma resumida, a exemplo dos trimestres anteriores, nós apresentamos o nosso índice combinado ampliado da companhia, que, como o Rafael disse, contempla também o resultado financeiro, né? Então, nesse primeiro trimestre de 2022, esse índice se apresentou com 97% na penúltima coluna, né? E quando a gente compara, né, com os anos anteriores, percebemos aí também um arrefecimento importante, né, nos últimos trimestres, né? Essa clara evolução, quando comparada com o primeiro trimestre de 2021, perde um pouco, né? A gente olha aqui o primeiro trimestre de 2021, nós temos 94% de índice combinado ampliado contra 97% em 2022, né? Mas é importante dizer que, para uma perfeita comparação, nós precisamos excluir o LPT e, para efeito de visualização aqui na última coluna, também normalizamos os efeitos do Covid e também do rural, tá? Então, quando a gente faz essa normalização e exclui esses efeitos, nós chegamos a um índice combinado ampliado de 83%, né, que é o melhor patamar dos últimos trimestres também, né? Isso é importante para nós, né? Olha, é evidente que a gente reconhece esse evento atípico do rural, né? Não é um evento não recorrente, mas é atípico, e o efeito do Covid, mas é importante ter essa trajetória de melhoria, quando a gente exclui esses dois eventos e o LPT, ao longo desses últimos meses, né? O que indica aí uma assertividade nas ações tomadas pela companhia no tocante à subscrição e melhores condições de seus negócios. Finalizando aqui, vamos avançar aqui para o slide número 9, tá? Também não vou gastar muito tempo aqui, mas a exemplo de trimestres anteriores, a gente apresenta aqui nesse slide o índice combinado, nós estamos no slide número 9, exatamente. Nós apresentamos, desculpe, senhores, nós estamos no slide 10, tá? Estamos no slide 10, tá certo? Nós reafirmamos nesse slide, né, o que foi recorrente nas apresentações anteriores, que o nosso balanço hoje se encontra muito melhor provisionado do que estava quando a nova administração assumiu, reduzindo muito o risco dos desvios entre os sinistros e provisões, o que provoca aí resultados negativos, ou que poderia provocar resultados negativos importantes, né? Sempre destacamos que no passado, né, tínhamos crescimentos importantes no prêmio e maior exposição de risco, com o índice de reservas que chegou a 60% do prêmio ganho, ou seja, no pior patamar em 2019. Hoje esse índice é o dobro e se mantém consistente em relação ao ano de 2021, né? Portanto, indicando uma manutenção da gestão prudencial das reservas de sinistros. Com esses slides termino o capítulo de sinistro e passo agora para o slide 11, onde falaremos dos índices regulatórios. Nesse slide, mostramos a nossa posição em relação aos indicadores regulatórios que se aplicam à companhia, né? Em 31 de março de 2022, o IRB apresentava suficiência no patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido, na ordem de 86 milhões, valor muito próximo ao observado no quarto TRI de 21, que era de 90 milhões. Também o indicador de solvência total de 231% praticamente não se alterou em relação a dezembro último. Quando a gente passa a suficiência do enquadramento de cobertura de provisões técnicas e liquidez regulatória da companhia, nós apresentamos uma suficiência de 17 milhões em comparação a 160 milhões registradas no primeiro TRI de 2021 e 236 milhões no último de 2021. Tá? Repito aqui a declaração feita na última divulgação de resultados, né, pelo nosso CFO, de que é dever da administração
avaliar permanentemente a otimização da estrutura de capital do IRB para manter a sustentabilidade dos negócios e assegurar o cumprimento dos requisitos regulatórios, suportando, então, a nossa estratégia de crescimento, né? Nós temos um leque de alternativas para suprir essas demandas, algumas delas foram acionadas nesse trimestre, como a questão do LPT, e, se eventualmente necessário, iremos implementar outras, né, prontamente, informando aí o mercado sobre essas eventuais implementações, ok? Para avançar um pouco mais rápido aqui, vou ao slide seguinte, onde comentamos aqui sobre o fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa do IRB no primeiro TRI de 22 trouxe uma geração de caixa operacional negativa e um desvio em relação a 2021, primeiro TRI de 2021, de 463 milhões. Estou falando do caixa operacional da companhia. Essa redução decorre fundamentalmente do volume de prêmios cobrados. Nós observávamos motivado pelos menores volumes de vendas, principalmente no exterior, pela valorização do real no trimestre, né? Óbvio, né? O caixa aqui está demonstrado em reais, né? Houve uma apreciação importante do real nesse trimestre, afetou os recebimentos de prêmios, né? Quando traduzimos a reais, e a melhoria nas conciliações de depósitos a terceiros. Se a gente observar aqui na última linha das entradas, outros recebimentos, tivemos uma variação importante, né? Essa redução decorre dessa conciliação mais efetiva desses depósitos de terceiros recebidos e não identificados, né? Que afetaram aí as nossas entradas pela melhor classificação e mais rápida classificação. Por outro lado, nós tivemos nas saídas um destaque para o pagamento de sinistros. Embora eles se mantiveram nominalmente, né, com a redução de prêmio observado lá, e com a melhoria e agilidade do processo de liquidação, esse efeito acaba afetando aqui o nosso caixa no trimestre, né? Ou seja, essas melhorias nos processos e maior agilidade na liquidação de sinistros e contas técnicas mantiveram esses volumes de sinistros quando a gente compara com 2021. Por outro lado, a gente demonstra aqui a geração de caixa não operacional, né, que teve uma variação importante e fundamentalmente em função de um ressarcimento ocorrido no primeiro trimestre de 2021, não recorrente, junto à Eletronorte, que também nós comentamos no ano passado, tá? Então, essa é a nossa posição de caixa, e com isso a gente vai para o último slide, antes de passar aqui a palavra para o Rafael, que demonstramos aqui no gráfico superior, estamos no slide 13, pessoal, né? No gráfico superior à esquerda, a evolução dos nossos ativos financeiros. No primeiro TRI de 22, eles totalizaram 8,2 bilhões. Observamos com isso uma redução de 800 milhões em relação a dezembro de 21. Essa redução, boa parte explicada pelo fato da gente possuir uma importante exposição em moeda estrangeira, e como eu disse, considerando a apreciação de real no primeiro trimestre, só esse impacto, né, reduziu esses ativos em 581 milhões. O complemento dessa diferença, né, dessa queda de 9 para 8,2, é a redução no caixa operacional, que nós já comentamos no slide anterior, de 282 milhões. Somando esses dois efeitos, se explica essa redução de 800 milhões observados aqui nos nossos ativos financeiros, né? Já no quadro inferior esquerdo, demonstramos a evolução nominal do resultado financeiro, que nesse trimestre totalizou 260 milhões. Como o Rafael disse, impactado em 150 milhões por um evento não recorrente, decorrente do registro de ganho de ações judiciais envolvendo os tributos, que foram detalhados nas informações que disponibilizamos aos senhores, né? Destaque aqui também que a elevação da taxa de juros, né, conforme comentado em outras apresentações, beneficiou o nosso resultado, e a rentabilidade dos ativos em reais no trimestre apresentou-se no patamar de 131% do CDI. Temos a evolução aqui no gráfico também. No demonstrativo, na pizza que está acima à direita, nós podemos comparar os
percentuais do nosso portfólio, né? E aqui talvez um destaque que 59% da nossa carteira está em moeda nacional e 41% vinculado à moeda estrangeira. Quer dizer, essa variação em moeda estrangeira de 36 para 41, quando olhamos o primeiro trimestre de 21, decorre fundamentalmente do reforço de reservas técnicas em moeda estrangeira e, por consequência, da necessidade de maior, né, uma manutenção de maior volume de ativos na mesma moeda, né, de sorte a buscar aí o hedge necessário em nossa atividade. E por isso, eu concluo aqui a minha parte e passo a palavra de volta ao Rafael para as considerações finais. Por favor, Rafael. Valeu, Fernando. Obrigado. Bom, falando sobre considerações finais, talvez dando um apelido para isso um pouco do que se pode esperar pela frente, né? Eu gostaria de começar reafirmando o nosso compromisso de extrema disciplina no cumprimento da estratégia colocada, né? A gente vai continuar aumentando o percentual dos negócios locais. Por quê? Porque a gente acredita que é onde a gente tem maiores vantagens competitivas e onde, pela nossa posição de liderança, o IRB faz diferença na formação de preços. O outro pilar da estratégia de redução de concentração por contrato negócio continuará vigente. É claro que isso tem um limite, né? E da mesma maneira que a gente observa a oportunidade de desconcentração, a gente também está bastante atento nesses períodos de renovação, com a oportunidade de melhorar nossa posição naqueles contratos que nos interessam, né? Da mesma maneira, como a gente citou no início, de conquista de novos negócios, né? Despesas administrativas com total atenção, e o nosso direcionamento é que elas variem abaixo da inflação, ajudando o IRB a ganhar escala, e os ajustes de condições e de preço de acordo com o risco continuarão como norte aqui na nossa política de crescer com rentabilidade, né? Toneto citou agora no penúltimo slide a importância dos nossos investimentos no país, e a gente, com o crescimento dos juros e com o crescimento da nossa operação no país, a gente espera que isso traga efeitos positivos nos próximos trimestres, né? E, finalmente, comentando que, recentemente, na semana passada, a gente teve uma assembleia de acionistas, fizemos mudanças importantes no nosso estatuto para adequá-lo de maneira mais absoluta aos requisitos da B3 e melhor governança, e também tivemos ali um aumento de 1,2 bilhões no capital autorizado. O capital autorizado estava todo consumido, né? Nós contratamos recentemente assessores financeiros para continuar nos ajudando naquilo que faz sentido, né? De avaliar opções para otimização do capital. Esse é um compromisso dessa administração e a gente continuará fazendo. Isso é fundamental para que a gente possa cumprir e aproveitar todas as oportunidades que a nossa estratégia nos traz. Dito isso, eu devolvo para o operador para perguntas, se houver. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2. Para se retirar da fila, as perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem um fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem, enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta foi gerada pela plataforma de webcast e foi seguida pela internet.
A pergunta vem de Tesley Takahashi, que faz a seguinte pergunta: a companhia irá divulgar o Gin Dance? Aqui, Rafael. Bom, sobre guidance, né? A gente, se eu não me engano, no primeiro tri, ou segundo tri de 20, né? Retirou projeções e informou que, tão logo a diretoria executiva tivesse conforto sobre premissas, né, e projeções, e se isso fizesse sentido, a gente voltaria a apresentar, né? Avaliaria a conveniência ou não de voltar a apresentar. O que eu posso dizer é que essa posição continua mantida até o momento, né? A gente reitera nosso compromisso com a transparência perante todos os stakeholders, né, os acionistas, e vamos manter as pessoas informadas tão logo a gente tem informações relevantes a comportar. Nesse momento, a gente não acha que faz sentido voltar a ter guidance. Lembramos que para fazer pergunta, basta digitar *1 do seu telefone. Nossa próxima pergunta vem de Maurílio F. Cruz, que faz a seguinte pergunta: para um investidor leigo como eu, o que seriam essas operações de LPT? Quais os fundamentos e benefícios para a companhia? Obrigado. Ok, Maurílio, Wilson Toneto. Muito bem, vamos explicar um pouquinho o LPT. Nosso portfólio transfer, na verdade, o que nós fazemos com isso, né? Nós buscamos um conjunto de riscos e de sinistros, né, assumidos pela companhia e transferimos, né, esses sinistros através das operações de retrocessão a outras resseguradoras interessadas, né, normalmente resseguradoras no exterior, né, pode ser aqui também no Brasil, né? Então, nós cedemos essas carteiras, essa cessão alivia a necessidade de cobertura de reservas que o IRB tem, né, mediante o pagamento de um FII, né? Ou seja, né, a assunção dessas responsabilidades, né, por parte desse retrocessionário traz como consequência um custo para o IRB, evidentemente, mas, por outro lado, melhora os índices de cobertura de provisões técnicas e liquidez regulatória e também gera um pequeno efeito, né, de forma sazonal, na solvência da companhia. Tá? Então, é um instrumento que o IRB já utilizou, que é utilizado, né, em outras situações também por outros resseguradores, e que está disponível sempre que a administração entende que seja necessário, como uma dessas medidas, né, para manter a companhia dentro dos patamares regulatórios definidos na nossa legislação. Tá? Então, acho que resumidamente é isso. Lembramos que para fazer perguntas, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Para fazer uma pergunta, basta pressionar *1 do seu telefone.
Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Caso tenha uma pergunta, basta pressionar asterisco 1 do seu telefone. Acho que a gente está tendo um problema de comunicação aqui, mas tem uma pergunta aqui que a gente está conseguindo ler. Deixa eu ver de quem é. Austin Investidores, quais os próximos passos para a cobertura das provisões? Follow-on, eventos, podem dar mais detalhes? Bom, acho que o Toneto cobriu um dos instrumentos que a gente tem aqui para cobertura de provisões, o LPT, ele alivia a necessidade nossa de reservas, né? Então, lembrando que a gente tem vários instrumentos e não só movimentos no capital, né? Eu acho que a pergunta aqui também tem um fundo sobre se a gente tem alguma coisa planejada sobre capital. E aí eu volto a dizer que a gente permanentemente avalia oportunidades de otimização do capital, e aí não só para ficar de acordo com aquilo que é exigido da gente do ponto de vista regulatório, mas principalmente para a execução da nossa estratégia. Então, sim, a gente permanentemente avalia essas opções e agora a gente está assessorado tanto pelo Itaú BBA, como pelo Bradesco Banco de Investimentos, em identificar oportunidades que permitam a gente ser mais efetivos na execução da estratégia. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Caso desejem fazer perguntas por telefone, basta pressionar asterisco 1. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael de Carvalho para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Eu agradeço o interesse e a participação de todos. Eventuais perguntas que não tenhamos respondido aqui por questões aqui de conexão, a gente responderá a partir da nosso grupo de relação com investidores. Até o próximo call. Obrigado. A teleconferência do IRB Brasil Re está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um excelente dia.